Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nesse segundo comentário da Parashá Kitetse, nós vamos agora examinar dentro ainda do texto da Torá, que é riquíssimo. Nós vamos em Deuteronômio, nós vamos no capítulo 22, entender uma palavra aqui, um mandamento, no verso 11, amém? Que diz assim: não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. É esse versículo que nós vamos examinar, que diz para não nos vestirmos de lã e de linho juntamente. Observa, meus queridos, que esse texto, ele também tem lá na Torá ainda, no livro de Levítico, quando o Eterno diz assim, como um mandamento, no capítulo 19, verso 19, nós acabamos de ler Deuteronômio 22, 11. Agora estamos lendo Levítico 19, 19, que diz assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies, no teu campo não semearás sementes diversas, e não vestirás roupa de diversos estofos misturados. Fazendo referência também aqui a Deuteronômio 22, 11, que diz que não te vestirás de diversos estofos de lã e linho. E por que não misturar lã e linho? Primeiramente, meus irmãos, vamos tecer alguns comentários sobre o historiador Flávio Joséfo. Esse historiador viveu na época de Yeshua e ele escreveu um livro muito conhecido, que é a História dos Hebreus. Ele viveu lá na época de Yeshua. E esse historiador, Flávio Joséfo, ele era, por parte de pai, da linhagem sacerdotal e por parte de mãe, da linhagem real. Ele era conhecedor, muito profundo conhecedor da Torá, e ele, ao falar sobre esse versículo, ele diz que um dos motivos pelo qual não devemos usar linho e lã, e obedecendo aos mandamentos do Eterno, porque esses tecidos faziam parte da roupa do sacerdote. E o povo, de uma maneira em geral, como não fazia parte da linhagem sacerdotal, não deveria usar isso, obedecendo aquele mandamento do Eterno. E todos nós, nenhum de nós, faz parte da linhagem sacerdotal, nem os gentios tampouco. Então todos não devemos misturar lã e linho. E tem um detalhe interessante, que por que também não se deve misturar lã e linho? Você vê que essa aí foi a explicação de Flávio Joséfo, muito boa explicação, né? Apesar de nós entendermos que, mesmo que não tivesse explicação, tendo o mandamento natural, é para nós obedecermos, mas observe que o linho é uma roupa mais apropriada para temperaturas quentes, e a lã é uma roupa mais apropriada para temperaturas frias. Então não tem sentido também a pessoa usar linho e lã, porque ou a pessoa vai usar linho quando tem temperaturas mais elevadas, ou vai usar lã quando tem temperaturas mais frias. Isso é um ponto importante também. Agora nós temos que compreender, meus amados, que a lã, ela está ligada ao sacrifício dos cordeiros, ao sacrifício dos animais. A lã está pontuada como sacrifício. E o linho está pontuado como a justiça dos santos na glória, ou seja, como um sinal de glória. O linho representa os santos na glória, e a lã representa os santos na terra. Olhe bem como é que isso tem sentido. Nós vamos aqui observar no livro de aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 19, né, quando trata do sangue que era aspergido na época de Moisés para remissão. Esse sangue tinha lã no sua composição. Observe que em Hebreus 9,19 diz assim: porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a Torá, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado.
E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a Torá, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então o sangue utilizado para remissão e para purificação tinha na sua composição lã purpúrea, como está aqui em Hebreus 9:19. Então lã está ligado ao tempo de sacrifício, ao tempo em que se deve ser humilde, a um tempo em que nós devemos entender que esse é um tempo de cordeiros, de servos de Deus, de humildes diante de Deus. Esse é o tempo da lã. A lã está ligada ao sacrifício. Já o linho está ligado à glória, ao momento depois. Então, observe bem, Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 7, é dito assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa, a esposa do Cordeiro, lá na glória, já se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha, lá na glória. E então, meu amado, você observa que lá na glória, a vestimenta do povo do Eterno, que será arrebatado, vestimenta de linho puro, fino, resplandecente, não é de lã. Lã é o quê? Era uma representação dos sacrifícios. Aqueles que estão vestindo lã na glória, aqui na terra, passaram pelo sacrifício dos cordeirinhos de Deus, se mantiveram humildes, se mantiveram fiéis, se mantiveram sujeitos à palavra do Eterno. Agora lá eles estão glorificando o Eterno, louvando o Eterno, na presença do Eterno para todo sempre com o linho. Então o linho e a lã não se misturam. Observe bem, meus amados, que nós, quando voltarmos com Yeshua para depois dos 7 anos lá nas bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19:14 fala da igreja voltando e fala assim: e seguiam a Yeshua os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A igreja volta com linho fino, branco e puro, porque já está em corpo glorificado. Aleluia, maravilha. Vemos já bem, meus irmãos, aqui um outro exemplo disso, Ezequiel 44, que já fala do período do milênio, do próprio Mashiach no reino milenar. Então ele fala assim, em Ezequiel 44:15, é dito assim: mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem gordura e sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho. Não se porá lã sobre eles. Olha que maravilha, porque já estão no reino de glória. Então, não, inclusive ele enfatiza, se vestirão de linho, não de lã, quando servirem nas portas do átrio interior e dentro. Que maravilha, meu amado. Então você observa, lã e linho não podem se misturar, porque agora nós estamos no período da lã. Ou seja, qual é o período da lã? O período do sacrifício, porque a lã fazia parte do sangue que era aspergido como sacrifício na Torá. Então a lã está ligada a sacrifício. Cada um de nós tem que entender que existem duas fases. Tem a fase da lã, que é a fase do cordeirinho. É a fase, cada um aqui é um cordeirinho, fiel, obediente, obedecendo toda a Torá e todos os mandamentos de Yeshua. É tempo de ser, é o tempo da lã. Aleluia. Mas depois do arrebatamento, será o tempo do linho. É o tempo da glória. Não dá para misturar os dois. Por isso que Yeshua, ele fala lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 15, quando ele se dirige à igreja de Laodiceia, ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque o crente Laodiceia, ele quer ser lã e linho ao mesmo tempo, e aqui não pode ser lã e linho, meu amado. Amém? Você observa, quando ele fala quente,
está falando de linho, porque é para o tempo quente. E quando ele fala de lã, ele está falando de frio, porque é para o tempo frio. Então ele diz assim, antes, né, tu fora só linho ou fora só lã, mas porque tu és os dois, vomitar-te-ei da minha boca. E aí você observa, por isso que ele fala quente ou frio, porque ele está falando de linho e lã. Aleluia, ele está falando dessa paraxá que nós estamos tratando agora. Por isso que Yeshua, ao escrever essa carta, ele está falando disso. Amém? Então ele está dizendo, não dá para misturar lã e linho. Não dá para você agora querer ser linho. Não dá para você agora querer se encher de glória, se exaltar, tanto por dentro quanto por fora. Agora, a nossa parte externa tem que ser uma parte sóbria, humilde, sem vaidades, sem enfeites, sem nenhum esplendor. Amém? Para que naquele dia, após o arrebatamento, aí sim seremos coroados com a coroa de glória, com a coroa que nos está esperando. Aleluia! E seremos vestidos de linho fino, puro e resplandecente. Louvado seja Deus! Por isso que Yeshua, ele termina aqui em Mateus 23, 12, dizendo assim, o que a si mesmo se exaltar aqui, quem for linho aqui, será humilhado depois, na eternidade. Agora, aquele que si mesmo se humilhar, quem for lã aqui, quem for do sacrifício, lã está ligado a sacrifício, quem for lã, quem for ligado ao sacrifício, quem se sacrificar, quem renunciar a si mesmo, será exaltado na eternidade, aí terá linho. E que o Espírito de Adonai fale ao teu coração, não dá para misturar linho e lã, aleluia. Você agora está no tempo da lã, eu estou no tempo da lã. Qual é o tempo da lã? O tempo do sacrifício, porque lã fazia, como Hebreus 9,19 fala, lã fazia parte do sangue do sacrifício, aleluia, na composição. E ali, a lã purpúrea, ela era espargida, amém? Para purificar. Então, o momento agora é de purificação, é de santificação, é de obediência, para depois, lá na glória, após o arrebatamento, já na subida do arrebatamento, já teremos um corpo de glória de linho. Louvado seja Deus, porque é o linho da glória. Agora é tempo do sacrifício, da obediência, da santificação, para plantando para a eternidade um tempo de linho, de glória e de puro resplendor. Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno continue falando ao teu coração e que o Espírito de Adonai fale em tua vida e que Yeshua HaMashiach abençoe tu, meu amado, e toda a sua família. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.